Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No 5º episódio do Estúdio 31, você vai entender quais são os próximos passos para lançar o seu podcast, a hospedagem e a publicação. Onde o arquivo de áudio fica na internet, como ela sai do meu computador e vai para lá. O que é um servidor e como eu faço para ter um? Preciso ter um site para ter o meu próprio podcast? E mais, dicas de plataformas de hospedagem de áudio feitas exclusivamente para receber o seu podcast. Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, Cíntia, depois de várias etapas, depois de pensar, montar a equipe, organizar a gravação, captar o áudio, fazer edição, fechar o arquivo em MP3, finalmente o episódio de podcast está pronto. Mas falta ainda uma parte muito importante, que é a disponibilização desse arquivo para a internet. Dessa forma, ele vai ser distribuído e vai chegar até o ouvinte de podcast. Para falar sobre isso hoje, eu, Domênica Mendes, a criadora da iniciativa O Podcast é Delas e também apresentadora e criadora do podcast Estúdio 31, converso com a Cíntia Pudim sobre hospedagem e publicação. Antes da gente começar, por favor, se você está gostando do podcast Estúdio 31, não esqueça de assinar o feed para receber os nossos episódios diretamente no dia que eles são publicados. Avalia lá na iTunes se você tem uma conta. Indica para uma mulher incrível que você quer que tenha o seu próprio podcast. E se puder, me apoia lá no Catarse. Esse projeto ele não tem nenhum sustento, então com a sua ajuda a partir de R$ 7,00 por mês, será possível fazer muito mais episódios e ensinar muito mais coisas para mais mulheres a respeito de podcast. É só acessar catarse.me/o podcast é delas e fazer a sua doação. Lá no Instagram e no Twitter, você me encontra em @Domenica_Mendes e o podcast fica no site opodcastadelas.com.br e no Twitter e no Instagram você também encontra esse e outros conteúdos como @opodcastadelas. Cíntia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite e por favor, se apresente para o pessoal. Oi, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada, Domênica, por ter me chamado para falar sobre essa pauta que eu adoro, que é hospedagem e publicação. Prometo não ser muito técnica, beleza, gente? Eu sou a Cíntia Pudim, eu faço o Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Qual que é o seu Twitter para o pessoal te achar? Meu Twitter é Cíntia Pudim, meu Instagram também, e meu podcast, de novo, Pudimcast. Me ouçam por lá. Muito bem, bora falar então de hospedagem e publicação, Si. Vamos partir da lógica de que a pessoa que está ouvindo hoje a gente no episódio 5 já ouviu os 4 primeiros episódios, então ela já sabe que após o áudio ser editado, ele vai ser fechado no formato MP3, para ficar mais fácil de ser distribuído por causa do peso, do arquivo e tudo mais. Bom, editei aqui meu podcast, ele está prontinho. Esse arquivo MP3 ele tem que ficar hospedado em um servidor. Cíntia, o que isso significa? Vamos lá. Você precisa ter um servidor para colocar qualquer coisa que você queira na internet. Se você vai postar alguma coisa no Facebook, no Twitter ou no Instagram, você está usando os servidores do Facebook, Twitter e Instagram. O podcast não, você precisa ter o seu servidor. O servidor seria um espaço que você vai alugar ali, você vai hospedar o seu conteúdo e ele vai ficar lá enquanto você está pagando o servidor. Você pode encontrar servidores robustos, servidores pequenos, mas o ideal para quem está começando agora, eu diria que seria consultar alguém da informática para dizer exatamente qual tipo de servidor você precisa para hospedar o conteúdo. Se isso for muito difícil para você, existem vários tutoriais que vão ensinar direitinho como você faz isso. Mas o que você tem que ter em mente, o básico é, você vai ter esse espaço na internet para colocar o seu conteúdo. Você vai hospedar que nem hotel.
Pagou, você vai ter lá o seu quartinho. Não pagou, seu conteúdo some. E aí, claro, você pode usar um servidor gratuito, como, por exemplo, o Anchor. Só que quando você usa esses servidores gratuitos, você perde parte da autonomia que você tem sobre o seu conteúdo. Acho que ficou muito técnico, deu pra entender? Eu acho que tá super claro. Pra quem chegou até aqui e não sabe muito bem o que é servidor, se você quer montar um blog, por exemplo, ou um site, você não vai querer pagar aquele domínio .com.br, .com, .org, .br, enfim. Você vai alugar esse espaço num servidor de uma empresa, como a Si falou. Então, esse servidor vamos usar uma, entre aspas, eu gostei do termo que você utilizou, né, que é um hotel. É como se você realmente alugasse um quartinho mesmo, então você paga aquela mensalidade e os seus arquivos ficam lá disponíveis, ocupando aquele espaço e aparecendo para outras pessoas no maravilhoso mundo da internet. Isso vale para quem quer ter um site, um blog, uma rede social, um banco de dados e também um podcast. Afinal, o podcast ele fica disponibilizado na internet, hospedado em um servidor. E a questão da autonomia que você está falando, também acho importante a gente tocar nesse assunto. Por quê? Porque, gente, existem duas formas de você trabalhar com hospedagem para podcast. Você pode contratar um serviço de hospedagem somente do áudio. Então, normalmente são empresas que já oferecem uma hospedagem para podcast. Ou você pode contratar uma hospedagem para um site. Existem empresas que aceitam que esses áudios MP3 fiquem dentro do próprio servidor do site. Existem empresas que não. Como você sabe, lendo o contrato na hora de assinar o pacote e escolher o seu plano, se você vai pagar mensal ou não. Mas você também pode, por exemplo, como já foi falado em vários episódios aqui anteriores, fazer, por exemplo, um blog no Medium, que é uma plataforma em formato de mini blog que você faz sem pagar nada. Você cria um perfil lá e você pode postar os seus textos lá. E você pode colocar esses episódios lá também, só que ele não aceita o episódio do podcast em formato MP3. Então você vai ter que hospedar esse MP3 em um outro lugar e colocar lá no Medium. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Certo, Cíntia? Certo. Inclusive, eu vou aprender mais sobre isso, porque eu conheço gente que hospeda no archive.org, que é gratuito, e distribui pelo Medium, mas eu confesso que eu não tenho tantas informações de como funciona. A forma como eu trabalho meu podcast é um pouco diferente. Eu tenho lá o meu puxadinho na internet, meu quartinho, e vou socando lá meu conteúdo para quem quiser ouvir. O seu servidor, ele aceita tanto o texto quanto os arquivos MP3. Sim, ele aceita, acho que também vídeo. Nunca olhei direitinho, mas acho que ele aceita todas as formas. Maravilha. Eu tô citando isso bastante, gente, porque há um tempo atrás surgiu um grande problema, porque uma das maiores empresas que oferece serviço de hospedagem, né, em servidor no Brasil, ele começou a derrubar os podcasts porque no contrato não permitia que fosse utilizados o espaço do quartinho, entre aspas, como a Cíntia falou, para colocar arquivos MP3. Então é muito importante que quando você for escolher a plataforma de hospedagem, tanto do seu site, do seu blog, enfim, do seu projeto, quanto do seu podcast, que você veja bem se você não está colocando em risco todo um projeto. Por quê? Porque se você hospedar lá 500 episódios do seu podcast e aí a empresa descobre que nós não permitimos MP3 e você está utilizando esse espaço para isso, ela vai fazer o que ela pode fazer, que é derrubar isso, e se você não tiver isso em backup, salvo num HD externo, num pendrive, no seu computador, alguma coisa, você vai perder todos esses áudios e não tem o que fazer a respeito disso. Então, por favor, leiam um contrato. Bom, vamos voltar. Quando a gente faz essa edição, Cíntia, esse arquivo ele vai estar no meu computador ou no meu celular, certo? O arquivo MP3. Como que eu faço, então, para fazer com que ele chegue na internet? Como a Dó falou, você tem que saber se o seu servidor vai aceitar aquele tipo de conteúdo, no caso MP3. Então, vamos dizer que você, já assinou o seu contrato, já tem um servidor, ele aceita MP3. Provavelmente você vai seguir o caminho que a maior parte das pessoas segue. Vai criar um site ou um blog, e aí dentro desse site ou blog você vai hospedar o seu episódio.
Se por acaso você não tem ainda o seu site ou blog, você pode pagar para uma empresa, que agora estão surgindo diversas empresas especializadas em hospedar áudio, principalmente podcast. Você vai pagar ali em média R$25 ou R$30 mensais e vai poder colocar no servidor dessa empresa. E aí essas empresas especializadas já vão distribuir quase que automaticamente. Então é bonito. Existe uma outra forma que você vai colocar num servidor, vai ter um site publicado, mas não público, que é um negócio meio confuso, eu não sei explicar tanto. Mas basicamente você vai ter que ter um site. Se vai ser seu ou se vai ser da empresa que você contrata, você que vai decidir. Isso que você está falando são os serviços de intranet. O que são a intranet? Imagina a internet, que tem vários conteúdos acessíveis aí para todo mundo pesquisar, mas você restringe algumas informações para que somente algumas pessoas possam ter acesso. Então, eu tenho uma empresa, eu crio um site para minha empresa e dentro dessa empresa eu libero alguns canais de acesso a conteúdo somente para pessoas que têm uma senha para acessá-las. Por exemplo, os colaboradores, os funcionários da minha empresa. Isso funciona para podcast? Pode funcionar se for um podcast institucional. Mas aí é importante a gente lembrar que o seu objetivo ao fazer um podcast institucional não é o mesmo objetivo de alguém que está fazendo um podcast para alcançar um público maior, uma monetização diferenciada, alguma coisa assim. Existem, por exemplo, faculdades, universidades que podem utilizar esses serviços de podcast via intranet para fazer uma parte do conteúdo de aula que chega apenas para os alunos de determinado curso, de determinada turma. É um podcast? É um podcast porque é um formato de áudio. Lembra lá do episódio 1 do Estúdio 31? Então, porém, não é um podcast no sentido de um podcast que o restante da podosfera faz, que é esse projeto de MP3 que você joga na internet e aí qualquer pessoa no planeta Terra que tenha acesso à internet, que conheça o seu site, que conheça o nome do seu projeto, que tenha acesso ao seu feed, lembra do feed? Consiga baixar ele para ouvir, seja pela iTunes, seja pelo Spotify, seja pelo Deezer, seja pelo seu site, seja pela SoundCloud, seja por onde for. Então, volta aqui toda aquela questão de qual é o seu objetivo, aonde está o seu público, para que você está fazendo esse podcast. Sabe o que é que eu mais adoro no podcast? É essa liberdade da gente poder alcançar qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Eu acho isso um negócio incrível. Eu, de vez em quando, dou uma olhada nas estatísticas do Pudimcast e eu vejo pessoas na Coreia, na Holanda, nos lugares muito aleatórios ouvindo. Eu fico, nossa, tem um brasileiro ali e ele está me ouvindo, cara. Eu acho isso fantástico. Ou pode ser realmente uma pessoa de outra nacionalidade, mas que está treinando o português e ouve o seu podcast para aprender a língua portuguesa. E a gente está falando de hospedagem em si, e eu gostaria de saber a respeito de preços. Você já citou que algumas plataformas cobram em torno de R$30 ao mês para fazer a hospedagem desse áudio, mas todas as hospedagens, elas são pagas ou você conhece aí opções que são gratuitas? Como é que funciona? Vamos explicar para o pessoal. Existem as opções gratuitas, mas é aquela história. Você vai pegar um quartinho que não é seu, você não sabe onde ele tá muito bem. Mas assim, para quem tá começando, pode ser uma boa solução. O Anchor é uma dessas plataformas que faz de forma gratuita. E eu acho que a PodCloud faz também essa distribuição gratuita. A PodCloud, eu acho que ela faz a hospedagem também. Olha aí. Só que tem uns limites. Por exemplo, na PodCloud você só pode publicar a cada 15 dias no plano gratuito, né? E você tem um limite de tempo. Para quem está começando, pode ser uma forma legal de amadurecer o projeto. Mas se você quiser realmente continuar, se você se apaixonar pela mídia, assim como eu e a Dó, você vai ter que gastar pelo menos um pouquinho de dinheiro. Não tem jeito. Porque você vai ter que proteger aquele seu conteúdo, você vai ter que ter o seu espaço na internet, o seu lugar ao sol, o lugar que você vai dizer, aqui é meu, ninguém me tira. E aí ninguém vai poder mexer lá no seu conteúdo, a não ser que você viole algum direito muito grave ou cometa um crime e realmente você vai ter seu conteúdo derrubado. Mas assim, né?
com um pouco de bom senso, seu conteúdo vai ficar ali para sempre. E quase que eu esqueço, o SoundCloud, que é uma das primeiras plataformas de áudio independentes que surgiram aí na internet. Ele aceita podcasts gratuitamente, mas ele tem um limite tipo de 2 horas, e não é mensal. Você estourou aquela cota, você tem que pagar para continuar. E não adianta ficar criando várias contas para você ir hospedando o seu podcast, porque o seu feed, o endereço do seu quartinho ali na internet vai ficar mudando toda hora. Sim, inclusive a SoundCloud, ela tem uma característica interessante que ele é extremamente fácil de mexer. Ele é uma plataforma incrível para quem pode pagar para você hospedar o MP3, já indexar a capa do episódio, já escrever o texto, o título, clicou, ele já distribui para o feed e do feed ele já automaticamente distribui para todos os agregadores. É um meio super fácil de fazer. Se você só vai ter um projeto ali curto, que não vai chegar na totalidade do projeto até esse tempo que a conta free permite, use SoundCloud. Qual que é o problema? Se passar disso, você vai ter que pagar. E aí o pagamento é em dólar. E dólar tá caro. Então, embora ele seja maravilhoso, o player dele que você até pode colocar no seu próprio site e tudo mais também é muito bonito, porque ele é visualmente muito agradável. É caro, você paga, né? Então, precisa ver se isso vai caber dentro das suas contas. E eu, particularmente, já há um tempo estou investindo mais em servidores e trabalho mais com projetos e serviços nacionais para realmente incentivar as empresas brasileiras a trabalharem melhor com a gente. Então, é um conselho que eu dou para vocês também verificarem esses serviços aqui no Brasil, porque você vai pagar em real. E muitas vezes pagando um serviço por 3 meses, 6 meses, 1 ano, se você tiver condições, isso vai ficar muito mais barato. Você consegue negociar melhor o valor do que se você pagar a mensalidade. De qualquer forma, é muito mais barato você pagar R$30 do que $30. Inclusive, Dó, agora que tu falaste isso, realmente, a gente pensa muito no podcast seriado, né? Sim. No seriado e no episódio, que você vai lançando conteúdo. Mas se de repente você só quiser fazer um episódio grandão de 1h30, porque você quer contar uma história, e você quer distribuir já quase como um audiodocumentário, talvez o SoundCloud seja uma boa para você. Lembrando que você vai ter aquele limite. Faz só um episódio grandão ou vários episódios pequenininhos que contem uma história. Esse é um formato que a gente vê crescendo no Brasil, principalmente nos podcasts de crime, né? As pessoas vão contando aquela história, ela tem início, meio e fim. Se você, por acaso, quiser começar o seu podcast e ele não vai se prolongar, talvez o SoundCloud seja uma boa opção para você, né, Dó? Sim, eu acho que é uma ótima opção. Aí o problema que você vai ter é como fazer esse podcast chegar para o seu público. E aqui é o segundo passo do que a gente vai falar hoje. A questão da publicação. A gente aconselha que, mesmo que seja um projeto de 2 horas, por exemplo, você pegue um lugarzinho também na internet para demarcar que aquele podcast existe, para você poder chegar também à comunidade. Aí você pode ir atrás de uma rede, por exemplo, de podcasts que trabalham com publicação de podcasts de crime, por exemplo, que foi esse recorte que a Cíntia fez, né? Ou você pode criar o seu site, ou se você já tem um site, você cria lá uma categoria nova desse site, ou você vai distribuir isso anunciando nas suas redes sociais, depende de onde o seu público tá. Mas em algum lugar você vai ter que anunciar isso. Então o recorte que a gente vai fazer aqui é uma prática que a maior parte dos podcasters brasileiros fazem. Existe uma nova geração de podcasters que não está fazendo isso. E eu vou argumentar aqui, e eu acredito que a Cíntia concorda comigo, que isso não é uma coisa legal, que é, gente, tem que ter algum lugar publicado isso. Um blog, um site, algum lugar, isso tem que estar publicado para que o SEO também do Google consiga ranquear o seu conteúdo para fazer com que outras pessoas que não te conhecem pessoalmente cheguem até o seu conteúdo. Então, pensando nisso, o que a gente precisa fazer para poder publicar esse podcast? Quando a gente está falando aqui, deixando bem claro, numa questão de site. Eu preciso ter um site? Sim, você precisa ter um site, mesmo que seja só um site para você colocar lá o seu episódio, você precisa ter o seu lugarzinho na internet.
É possível criar um site que não vai ter outros conteúdos, vai ter só o meu feed? Sim, é possível. E é o mínimo que você vai precisar. Dó, posso dar um passinho para trás e contar como eu comecei? Pode. Eu lancei um site próprio e lancei o meu feed. Só que eu tive a ajuda de um desenvolvedor, porque quando eu comecei a estudar feed, código, HTML, eu fiquei, gente, isso não é para seres humanos normais, sabe? O ser humano médio, assim, ele não consegue fazer aquilo. Eu penei, eu vi vídeo, eu li tutorial, é um negócio muito louco. Eu cheguei com o desenvolvedor e disse assim, desenvolvedor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ali colocou meu site no ar e disse, olha, a única coisa que tu vais precisar fazer é o seguinte, tu crias um post novo, né, um artigo do teu blog, tu vais subir lá o teu conteúdo numa partezinha que tem anexar conteúdo, enviar conteúdo, alguma coisa assim. Aí eu, tá, beleza. Aí eu vou pegar aquele enderecinho dele, vou copiar, vou abrir o Blubrry, que também é um serviço de hospedagem de podcasts e métricas. No meu caso, eu uso o Blubrry para métricas. Copio para o Blubrry vai me dar um novo endereço. Esse novo endereço, eu vou voltar para o meu site, vou colocar assim, olha, o meu episódio está aqui. E aí, toda vez que alguém fizer uma requisição para ouvir o meu podcast, por qualquer agregador ou pelo site, o Blubrry vai contar e depois ele vai me mandar os dados. Só que assim, falando, parece que é complicado. Na prática, é realmente complicado. Eu levei uns 3 meses para aprender a fazer isso. E hoje eu olho, nossa, como eu sou besta. É um negócio fácil, copia o endereço para cá, joga para lá, copia, coloca, tranquilo. O difícil é você saber os caminhos, né, da prévia de como fazer isso tudo. Depois que aprende, é muito fácil. Então, assim, isso meio que acaba afastando um pouco as pessoas que estão querendo aprender a colocar o seu podcast no ar. E eu sei, dá esse medinho. Mas, assim, depois que a gente aprende, é tão tranquilo. E isso que eu faço de colocar dentro do meu site garante total autonomia do meu conteúdo. Se eu tiver algum problema lá na frente, se eu quiser reclamar que alguém plagiou meu conteúdo, eu posso fazer isso, porque tá tudo no meu nome. Agora, se você hospeda num desses servidores gratuitos, nossa, é muito diferente. Até porque você tem que prestar muita atenção quando você vai assinar o termo de compromisso, o contrato com esse servidor, se o conteúdo vai continuar sendo seu. Eu vou pegar um gancho do que você disse para trazer à tona para quem está ouvindo a gente, porque algumas coisas podem ter parecido difíceis com nomes que vocês talvez não conheçam. Vamos lá. Sabe quando você entra no YouTube para ver qualquer vídeo, que ali embaixo aparece X visualizações daquele vídeo? Então, o podcast, quando alguém dá o play, ou seja, quando alguém ouve o seu episódio, ele também contabiliza o número de plays ou de downloads que o seu podcast teve, aquele episódio. Existem 2 coisas com relação a isso. A primeira é que as métricas apontam a quantidade total de pessoas que ouviram aquele programa, ou seja, o sistema ele consegue identificar quantos ouvintes únicos você teve. E ele consegue também ver quantas vezes aquele podcast foi dado play várias vezes. Então, comecei a ouvir o Estúdio 31, parei no minuto 7, fui estender roupa no varal, voltei. Dei play de novo. Ele vai aparecer para mim, que você ouviu uma vez inteiro, mas que você provavelmente deu play mais vezes. Isso é a tal da métrica que a Si falou que existe. Por que que isso é importante para quem produz podcast? Isso é importante para a gente saber quantas pessoas estão recebendo esse conteúdo de podcast que a gente tem. E é por isso que é tão importante, depois dessa volta toda, você ter sim o seu site, seja ele feito num blog como o Medium, seja ele feito num sistema como o WordPress, que hoje ele é super intuitivo, então você consegue fazer um site dando poucos cliques, e até mesmo a publicação de um site na plataforma WordPress hoje tem plugins que você pode associar para ele fazer o seu player de podcast tocar automaticamente no site. Então a pessoa entra lá no post, como vocês podem entrar agora lá no site, o podcastadelas.com.br. Vocês podem escolher qualquer podcast da rede, mas se vocês forem em Estúdio 31, vai aparecer lá
escutar os episódios. Escolhe um. Vai abrir, vai ter a imagem e vai ter um playerzinho. Se você der o play ali, ele vai tocar pelo site. Então, você não precisa ter um agregador de podcast ou me ouvir somente no Spotify. Você pode ouvir também no site o podcast delas. Entendeu? Então, isso é muito bom, porque você pode ouvir tanto no seu computador, quanto no seu celular. Enfim, vai depender da forma como você consome o podcast. Você fazendo podcast, você sendo podcaster, você tem que fazer o seu conteúdo, o seu programa de podcast, chegar ao maior número de pessoas. Para isso, você precisa ser o mais diversa, o mais plural possível. Porque quanto mais distribuído isso tiver para o mundo através da internet, mais pessoas vão conhecer o seu conteúdo, mais o seu podcast vai crescer. A lógica é essa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o que vem depois da hospedagem e da publicação do seu podcast. A divulgação dos episódios de maneira individual. Este episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Cíntia Pudim. A arte de logo é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Acompanhe novos conteúdos em nossas redes sociais. Você já sabe que nos encontra no Twitter e no Instagram em @opodcastadelas. Se for possível para você, por favor, contribua com o projeto como um todo e também com o Estúdio 31 a partir de doações mensais de R$ 7,00 por mês. Se você gosta do nosso projeto e quiser conhecer as recompensas e onde o seu dinheiro vai ser utilizado, acesse catarse.me/opodcastadelas.